A gloriosa paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Quero pedir a vocês que se inscrevam, que compartilhem, que deixem seu joinha, que deixem seu comentário, seu pedido de oração e que Deus abençoe a sua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje nós vamos falar de tempo de vitória. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1, versão King James, a palavra de Deus diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Nós vamos falar sobre tempo. Ore comigo, peça a Deus para te usar neste momento, peça a Deus para falar contigo, para te ensinar a palavra. Grande Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Nós aprendemos na Tua palavra, Pai, que para tudo há um tempo determinado. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que use de benevolência, que remove de nós tudo aquilo que não é bom, para que nós possamos receber a Tua palavra. O Senhor venha falar conosco nesse momento, Pai querido, Pai amado, Todo-Poderoso. Santo e exaltado é o Teu nome. Venha nos ungir, Senhor. Venha nos esvaziar daquilo que não é agradável a Ti em nós. E nos ungir. Abençoa também todos os nossos lares. Venha nos envolver, Senhor, com Teu manto. E venha falar conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 3 vai dizer para nós que para tudo tem um tempo apropriado na terra. Meus amados, quero falar um pouco hoje sobre Moisés. A vida de Moisés, ela foi dividida em 3 partes. O tempo de Moisés no Egito foi até os 40 anos. Nós vamos aqui para o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2, vai falar um pouco sobre isso. Livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 11. Moisés já era adulto. Um dia saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. Então aqui Moisés, ele teve a sua história inusitada, que foi na época do nascimento de Moisés, o faraó havia mandado matar todos os meninos e a mãe dele o escondeu, colocou nas águas do rio Nilo, e a filha de faraó encontrou Moisés e o criou como filho, mas teve um fato surpreendente, que foi a irmã Miriam, que encontrou onde parou o cestinho ali. Ela viu que a filha de faraó gostou do bebê e ela foi lá e disse: eu posso conseguir uma ama hebreia para cuidar desse menino. E por surpreendente que foi, Miriam levou o filho para ser criado pela própria mãe. Olha o milagre, olha o mistério de Deus na vida de Moisés. E Moisés, ele recebeu uma educação ali maravilhosa no palácio, mesmo como filho adotivo da filha de faraó. Moisés, ele se tornou um arquiteto, ele era um homem respeitado, ele era como um príncipe ali no Egito. Mas um dia Moisés descobriu que ele não era daquela família, que ele era do povo de Israel. Então houve ali, creio eu, um choque muito grande na vida dele. Ele viveu nesse universo aí da realeza, né? De ser um príncipe, até os 40 anos. Então quando chegou essa época aqui que ele descobriu que ele não era daquela linhagem, Moisés, ele começou então a observar o seu povo. E aí teve esse choque muito grande, que ele viu que o seu povo era escravo, que aquela família que o havia criado, aquele povo ali, maltratava a sua origem. Então, Moisés, ele teve uma atitude aqui, nesse capítulo aqui de Êxodo 2, e ele matou esse egípcio. No que ele matou esse egípcio, é relatado aqui perfeitamente no capítulo 2, do 11 em diante, ele teve o quê? Que fugir, porque esse crime foi descoberto. Então Moisés, ele passou a vagar pelo deserto. Aqui no 3, Êxodo 3, o 2.
E Moisés, ele encontrou, foi o sacerdote de Midian chamado Jetro, e ele acabou casando com sua filha mais velha, Zípora. E ele teve 2 filhos, e Moisés ele se tornou pastor de ovelhas. Então nós vimos aqui a primeira fase da vida de Moisés até os 40 anos no palácio. Após os 40 anos que ele descobriu que ele era de Israel, que ele matou o egípcio, Moisés fugiu para o deserto. Então Moisés ali ele casou com um sacerdote midian que, por incrível que pareça, servo do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa, até arrepiei. Nós vemos a mão de Deus agindo o tempo todo na vida de Moisés. Nós vemos Deus ali regendo o tempo da vida de Moisés com maravilhas e prodígios. Olha só. Então ele teve seus filhos e eu creio que Jetro, como servo do Senhor, instruiu Moisés em tudo das leis de Israel, e também ele ficou com sua mãe até ser desmamado por volta de 7 anos, que era a idade que os meninos eram desmamados na época. E Moisés teve então a sua reeducação ali dentro da palavra de Deus. E o mais impressionante, olha só, irmãos, passaram-se mais 40 anos. Do 0 aos 40 ali ele viveu no palácio, dos 40 aos 80 ele viveu ali no deserto de Midian com o sacerdote Jetro ensinando Moisés. Olha só, o Êxodo 3:2. Deus fala com Moisés em Horebe. Ai, Horebe, eu sou apaixonada com esse tema, aquele monte ali. Tanta coisa que aconteceu, manifestação sobrenatural do poder de Deus. Maravilhoso, amo esse tema. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus, que eu amo. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Meus amados, ali, Moisés ele recebe a manifestação sobrenatural da presença de Deus. Ele viu a presença de Deus ali representado como um fogo no arbusto, que ele não se consumia, chamado sarça. E Deus ele se manifestou a Moisés dessa maneira maravilhosa, maneira visível. Então, esse foi o chamado de Moisés. Então, Moisés, aos 80 anos, recebeu o seu chamado. E Moisés, ele pegou ali a missão do Senhor, uma missão bem grandiosa, de libertar o povo de Deus do cativeiro no Egito. Então, o faraó que tinha decretado a morte de Moisés, ele já tinha morrido. Então, não tinha nada mais contra Moisés. Ao decorrer daqueles 40 anos que Moisés teve a sua vida refeita por Deus ali, que ele nasceu de novo com Deus, que ele teve sua família, que ele casou, que ele viveu ali pastoreando calmamente, que a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, o homem mais manso de toda a terra, um homem calmo. O faraó também, que era vivo na época que ele cometeu aquele homicídio contra o egípcio, porque a lei, quem matasse um egípcio morria. Ele também havia falecido. Então Deus ele preparou tudo ali para que Moisés pudesse voltar. Mas Moisés ele argumentou com Deus que não dava para ele ir, que era para enviar outro, porque ele era incircunciso de lábios. Então Deus falou para ele, deu sinais ali, os prodígios para Moisés. E Moisés se encontrou então com seu irmão Arão. Deus fez mais esse sinal em favor de Moisés e Deus disse, então Arão fala com o faraó. Deus fala com Moisés, Arão fala com o faraó. E foi uma coisa maravilhosa demais que Moisés viveu. Houve sinais, houve prodígios no deserto, houve as 10 pragas, combinando com o povo de Deus saindo do Egito, saindo da escravidão. Olha que história extraordinária desse homem. Mas eu quero focar só o tempo. Após os 40 anos, Moisés torna para o Egito um homem totalmente diferente daquele, agora com 80 anos de idade,
um homem fundamentado na palavra de Deus, um homem firmado na rocha, um varão valoroso na mão de Deus para libertar o povo de Deus daquela escravidão. Arrepiei toda. Aleluia. Salabachúria, xalalala, xalalala, xalás. E Moisés, meus amados, pegou essa missão, esse encargo na mão de Deus. E Deus operou tantos sinais, tantos prodígios pela mão de Moisés ali, mão de Deus purinha. Diante do Mar Vermelho, passagem maravilhosa. Deus abriu o mar para aquele povo passar. E eles caminharam ali 40 anos no deserto. O tempo todo Deus com Moisés. Moisés passou muitas e muitas situações ali que era só Deus mesmo com ele. E teve revolta, e teve bezerro de ouro, e teve tantas coisas. Moisés, então, passou com Deus no deserto mais 40 anos. A vida de Moisés ela foi dividida em 3 tempos, do 0 aos 40, dos 40 aos 80 e dos 80 aos 120 anos. E esse período dos 80 aos 120 anos foi o período mais intenso da vida de Moisés, da sua comunhão com Deus. Deus deu para Moisés a revelação maravilhosa da criação, lá no Monte Horebe. Deus revelou para Moisés, Deus levou Moisés lá no momento da criação. Aquele homem passou 40 dias e 40 noites na nuvem de glória do Senhor, lá no Monte Horebe. E ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a Torá, a lei de Moisés, o livro, o início de tudo, a base aqui, o início da palavra de Deus, a lei de Deus, a coisa maravilhosa. Quanta honra recebeu esse homem, irmãos. Aleluia. Vamos aqui em Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio 12:37. Vamos ver aqui o que Deus está dizendo. Deuteronômio 34, primeiro. 34. Deuteronômio 34. Aleluia. Moisés contempla Canaã. Após passar 40 anos no deserto, a serviço do Senhor, após ter passado tantas situações ali com Deus, Moisés completou então a sua jornada. E nós vemos aqui no capítulo 34 de Deuteronômio que ele completou a sua missão e que ele foi levado sem entrar na terra prometida. Mas aquele homem cumpriu tudo que Deus marcou para ele. 3 fases. Então, o tempo de vitória de Moisés foi a vida de Moisés toda. Foi a vida de um vitorioso. Mas quando ele foi para servir a Deus na posição que Deus queria para ele, irmãos, o tempo de vitória é o lugar que ele estava ali como príncipe no palácio. Olha só, ele foi parar no deserto. E ali que ele viveu as maiores ordenanças, as maiores situações sobrenaturais, a vida plena de Moisés. Ele alcançou com Deus no deserto. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias! E eu quero ir com os irmãos agora lá no livro de Josué. Josué, o capítulo 14, versículo 11. Vamos falar um pouquinho sobre Caleb. Caleb é o homem que ganhou de Deus uma profecia, uma promessa maravilhosa. E para Caleb, irmãos, o tempo ele parou. Caleb, quando ele tinha 40 anos, olha só.
40 anos. Foi convocado 12 espias para investigar a terra de Canaã. Caleb era um deles. Josué e Caleb. Eles passaram ali 40 dias. Olha, Deus tem alguma coisa com esses 40. Eles passaram ali 40 dias espionando a terra. Quando eles voltaram, Caleb foi um dos que não difamou a terra. Os outros 10 ficaram com medo, desestimularam o povo, mas Josué e Caleb permaneceram firmes. Então Caleb ele recebeu uma promessa de Moisés. Ele falou, deixa eu ver aqui onde está. Juízes 14. Estas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança, na região de Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos de Israel repartiram entre eles. Aqui o 9. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé e te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes, para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Yoshuah, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida de acordo com a promessa. Faz 45 anos que Yoshuah fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha agora, como tinha naquela época. Aleluia, irmãos. Nós vemos aqui para Caleb, o tempo parou. Ele tinha 40 anos quando ele espiou a terra. Ele tinha 40 anos quando ele recebeu a promessa. Certamente a terra que pisou os seus pés vos darei de herança para vós e para vossos filhos. Aleluia! Então, passados 45 anos, nós passamos agora para a segunda fase da vida de Caleb. Ele chegou a Josué, que se tornou líder daquele povo, também um dos espias que não difamou a terra, recebeu essa grande honra do Senhor de se tornar o sucessor de Moisés, o grande Caleb e o Josué. Ele chegou diante de Josué e falou: agora quero a terra que o servo do Senhor, Moisés, me prometeu, que certamente a terra será sua. Então esse foi o tempo de vitória de Caleb. E para Caleb e Josué, aquele tempo ali parou. Todos os que foram com eles espiar e os adultos de 20 anos para cima morreram no deserto, porque o Senhor falou: não entrareis na minha terra, porque eles não tiveram fé que Deus ia dar, então Deus os fez perecer no deserto. Mas para aquele homem, aqueles dois que confiaram no Senhor, Deus não deixou eles perecer, os manteve com vida, com saúde e ainda, irmãos, com força e vigor físico, que ele diz aqui que para ele é como se ele tivesse aqueles 40 anos. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Olha como que Deus honrou esse homem. Tempo de vitória. Dos 40 aos 85 anos, que ele passou no deserto, porque ele não tinha que ficar ali sofrendo junto com aquele povo, mas ele teve que passar por aquilo ali por causa daquele povo, mas Deus usou de misericórdia, e para ele o tempo não passou, ele continuou com o seu mesmo vigor, com a sua força. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, como Deus honra a pessoa que permanece nos propósitos do Senhor. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias! Outro personagem a qual teve essa passagem de tempo também, eu quero dar aqui uma breve pincelada sobre a história dele, foi José. José era um dos filhos de Jacó preferido, os dois filhos da esposa amada dele, de Raquel, eram Benjamim e José. Então José era o segundo mais novo da linhagem de Jacó. E José era um menino muito amado do pai. E José ele tinha um dom desde a infância, que era o dom dos sonhos, que era o dom de revelações por sonhos.
Esse dom também o Senhor me deu na minha família. Desde criança que nós sonhamos com muitas coisas. Já sonhei com versículos bíblicos, já sonhei com passagens bíblicas. E são coisas maravilhosas, esse dom que o Senhor deu para José. Tudo é possível ao que crê. Eu não entendia isso, que desde criança eu sonhava muito. E às vezes eu perguntava para as pessoas, você sonha? Você sonhou? Você lembra que sonhou? E as pessoas, não, eu nunca sonhei. O outro, eu não lembro, eu raramente sonho. Eu entendi que isso aí é um dom. E eu fui olhar para as escrituras e eu descobri isso na vida de José. Então José aqui em Gênesis 37, o 7, ele diz assim: pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Esse foi o primeiro sonho de José. Ele diz assim que o feixe deles estavam todos no campo ali, que o feixe dele se ergueu e que os outros em volta dele se prostravam, os feixes se prostravam. Ah, mas aquilo ali criou uma raiva muito grande nos irmãos. E aqui, no 37:2 de Gênesis, nós confirmamos a idade de José quando ele teve esse sonho. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seu pai. Cooperavam com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com o pai sobre a má fama de seus irmãos. Então diz aqui, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Então, aquele chamado ali de José aconteceu mais cedo do que de Moisés, que foi aos 40. Caleb também, ele saiu do deserto e 40 aos 45, né? Que é o tempo que ele passou no deserto. Então, José, ele já foi convocado mais cedo. 17 anos começou o tempo de José, que Deus começou a se revelar a José. E foi através de sonhos. José também foi um menino que foi criado dentro da palavra de Deus, filho de Jacó, não poderia ser diferente. E ele ainda era o filho mais correto de Jacó, aquele que estava sempre junto do pai, aquele que o pai colocou ele já por liderança dos seus irmãos. Porém, isso gerou uma animosidade muito grande, porque José, ele não era o primogênito, mas ele era o mais íntegro dos irmãos. Então, o pai já tinha escolhido José. Então, quando o pai deu a túnica de várias cores para ele, estava dizendo para ele, você vai ser líder, você vai governar. E o segundo sonho de José, ele sonhou que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. Então, os irmãos e o pai entenderam rapidamente. Que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos nós, eu, a mãe, teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos, rosto em terra, diante de tua presença? Então, eles entenderam imediatamente o que isso significava. Significava honra, significava que Deus ia pôr José para governar, para estar acima da sua família, que ele era o escolhido para o sucessor das bênçãos espirituais do pai, que o próprio Deus estava pondo José no lugar alto. Mas José, ele não teve, foi maturidade para guardar isso para ele. Isso acontece muitas vezes conosco. Deus nos dá um sonho, nos dá uma visão, nos dá uma revelação, nós entendemos uma coisa na palavra e nós ouvimos uma pregação, nós entendemos, porque Deus ele entrega para nós esses sonhos, essas revelações de várias formas. Você pode estar lendo a Bíblia aqui, pegar o entendimento e falar assim, meu Deus, Deus está falando isso para mim. Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Eu amo esse versículo em Números. Então, meus amados, José ele passou ali agora por uma outra fase da vida dele que foi dura, que foi árdua. Depois desses sonhos que José não teve sabedoria de guardar, que ele tinha que ficar ali só glorificando a Deus. Isso foi uma coisa que eu aprendi também na minha vida. Que às vezes eu tinha os sonhos, as revelações de Deus e eu corria para contar também. Ah, cheguei a ouvir, meu Deus, como que nós vamos entender isso que está acontecendo com essa pessoa? E aí eu comecei a meditar e eu falei, meu Deus, não é que eu tenho que tomar cuidado para não ficar que nem aconteceu com José, porque realmente pensava assim, eu tive uma visão, eu tenho que contar. Eu falei, não, nem sempre eu tenho que contar.
Às vezes eu tenho que orar em cima daquilo ali, eu tenho que pregar sobre aquilo ali, mas nem sempre é para ficar entregando. A nossa intimidade com Deus, que Deus. Aí depois foi abrir meu entendimento, mas espera aí. Mas se Deus quisesse que isso fosse revelado assim, Deus teria então revelado para todos. Não, Deus deu isso para mim. Então eu já fui aprendendo um pouco mais. E tudo é possível ao que crê. E eu creio que Deus fala de várias formas. A Bíblia está aqui para comprovar. Deus fala através de sonhos. Então, nós temos dons, nós temos talentos, nós temos dons ocultados. Nós temos sim dom de revelação, de visão, de profecia. Está na palavra, gente. Mas Deus, ele dá isso para quem quis pegar isso com ele. E também para quem ele escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então, José, ele foi escolhido por Deus. Um homem que Deus ia usar ele na interpretação de sonhos, na visão. E foi isso que ele ganhou aqui. Então, aos 17 anos, quando José teve esse sonho, José não guardou para si. Então, isso acarretou uns problemas muito sérios na vida de José. José, ele teve que passar uns percalços que poderiam ter sido evitados se ele não tivesse contado os sonhos. Então, ele foi e contou os sonhos. Mas os irmãos que já não gostavam de José, ali que começaram a perseguir José mesmo, eles queriam matar o irmão, matar, para que o sonho não se cumprisse. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Isso acontece demais nos dias de hoje. Nós não vimos pessoas de fora tentando matar José, não. Nós não vimos pessoas de fora ali com ódio por causa dos sonhos, das revelações, por causa do relacionamento de José com Deus, com seu pai. Foi o próprio sangue que se levantou contra ele, meus irmãos. Isso pode acontecer nos dias de hoje na sua vida. Toma cuidado com os seus sonhos, toma cuidado com os seus projetos. Aquele que está mais próximo de você, você acha que ele é seu amigo? Olha aí, era o sangue, eram as pessoas que ele convivia todos os dias. Uma pessoa de dentro da sua casa, pessoas do seu relacionamento, pessoas da sua igreja, pessoas da sua parentela. Toma cuidado com seus sonhos. Entregue seus sonhos, seus projetos para Deus. Não são todos que estão preparados para receber aquilo que Deus tem na sua vida, os projetos que Deus tem para você, meu amado. Vigia a sua boquinha ungida. Eu pensava assim, eu vou contar, porque isso é lindo, isso é maravilhoso, Deus falou comigo. E eu ficava nas nuvens, orando em línguas ali, resplandecendo a glória de Deus. Mas a outra pessoa estava lá gelada, incrédulo. Por quê? Porque Deus tinha aquilo ali, era comigo, não era com aquelas pessoas. Então isso Deus me fez entender. E a mesma coisa aconteceu com José. Deus não tinha aquela obra com os irmãos de José. Aquela obra era com José. Então José tinha que ter ficado em silêncio, irmão. Silêncio, nós temos que aprender sobre o silêncio. Para que os planos de Deus, eles vão se cumprir na nossa vida. Com ou sem a boca dos 10 irmãos inimigos que José tinha. E que às vezes temos na nossa vida. O sonho vai cumprir. Mas só que eu fico imaginando, gente, podia ter sido poupar tanto sofrimento para José se José não tivesse falado nada. E assim acontece conosco na nossa vida. Nós temos que vigiar os nossos sonhos, meus amados. Aleluias! Então aqui em Gênesis 37, aconteceu o quê? José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, imagina isso. Era a morte ou a escravidão. Então ainda Deus usou o irmão para dizer, não, vamos vender ele como escravo, caravana dos ismaelitas passando, levou José para o Egito. Eles não sabiam que o projeto de Deus era exatamente isso, né? Que José ia parar no Egito. Glória a Deus, aleluia, olha isso. Aleluia, alabachúria, aleluia. Meus amados. Então, esse tempo, Deus usou para preparar José, então, para o novo tempo na vida dele, que era o tempo de governar. Então, aos 17 anos, ele foi levado como escravo. Então, no 37 aqui, o 27, ele foi vendido como escravo. Irmãos, Moisés passou muitos anos, José passou muitos anos ali, novamente, né, no Egito, como escravo. Ele foi para a casa de Potifar.
ele passou a ser o administrador da casa de Potifar, porque tudo que José punha a mão prosperava. José, ele tinha dom da mordomia, da administração da mordomia cristã, um homem que prosperava tudo que ele tocava. Então ele próspera ali, na condição de escravo, mas governando ali a casa do seu senhor. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar, porque ele não quis cometer atos de adultério com ela, de prostituição. Então ela entregou ele para o marido, e o marido teve que lançar José na prisão. Mas tudo também foi Deus livrando José, porque eles matavam os escravos. Mas Potifar, ele sabia que José era inocente, mas ele também não podia deixar a mulher dele desonrada. Então, mesmo sabendo que talvez ela não estava certa, então ele lançou José na prisão, e ali nós vemos mão de Deus de novo. José foi colocado como governador daquela prisão. Olha só, irmãos. Quem tem unção de Deus para governar, ele governa como escravo, ele governa como prisioneiro, e Deus dá um jeito de pôr ele lá na frente. Eu gosto de falar assim. Aleluia. Então, meus amados, ali ele conheceu o padeiro e o copeiro do rei. E ele, por mão de Deus, interpretou os sonhos desses trabalhadores do rei. E isso, ele foi esquecido. Eles não anunciaram a Faraó o que aconteceria, o que aquele homem fez pela vida deles, José. O copeiro e o padeiro, um sonhou com as aves que vinham sobre a cabeça dele e comiam os pães, o padeiro. E o outro sonhou que ele estava espremendo as uvas e colocando o vinho na mão de Faraó. Que essa era a função do copeiro, que ele era o provador do vinho do rei. Então, esse José interpretou e disse: você vai ser restituído ao seu lugar de ser fiel de Faraó. Mas o padeiro, ele ia ser morto, porque ele viu as aves do céu comendo o pão na cabeça dele. Então, ele falou: você vai ser morto. Você vai ser empalhado. Esqueci a palavra. Era uma coisa horrível que eles faziam. Pesquisei sobre isso, nem vou comentar. Horrível. Mas aquele copeiro esqueceu da benfeitoria de José. E José ainda disse para ele: lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. Mas ele se esqueceu. Ainda não era o tempo de vencer de José. José estava ali na prisão. Então passaram-se muitos anos, meus amados. Aqui, Gênesis, do 38 ao 44, nós temos a história de José. E no tempo de governar, José, para ele entrar no tempo de governar, passaram-se alguns anos.